de 800 casas aqui em Palmeiras de Goiás. São 9h30 com o prefeito Alberani Marques. É um dia histórico, prefeito? Com toda certeza, Marcos. Nós, desde o início do nosso primeiro mandato, nós temos corrido muito atrás de várias situações para resolver diversos problemas de Palmeiras. Palmeiras, nós sabemos, é uma cidade que tem mais de 106 anos de existência e muitos problemas crônicos. Nós temos diversos problemas crônicos aqui em Palmeiras de Goiás, dentre eles o quê? Eu falei um aqui agora, que é a drenagem urbana, falta de galeria fluvial que não foi feita ao longo dos anos e anos por aí. Mas hoje, qual que é a maior vontade do palmeirense, além do asfalto, além de diversas obras? O maior sonho e vontade do palmeirense, a maior necessidade é o quê? Casas. Nós temos corrido muito, vou contar aqui em rápidas palavras, história dessa questão das casas. No nosso mandato passado nós começamos a correr atrás. Palmeiras, por não ter 50 mil habitantes, nós temos aí cerca de 24 mil habitantes, de acordo com o último censo, não enquadrava dentro do Minha Casa Minha Vida para conjuntos habitacionais, para empreendimentos habitacionais. Tinha uma opção, era só para município que tem mais de 50 mil habitantes. Nós tínhamos algumas opções, tinha algumas exceções. Se o município menor de 50 mil habitantes se enquadrasse nessas exceções, poderia se fazer a inclusão desse município no Minha Casa Minha Vida. E quais eram essas exceções? Mais de 70% da população reside dentro da cidade, na zona urbana, Palmeiras enquadra. Qual é a outra exceção? Que o município tivesse crescido nos últimos 5 anos, né, mais do que a média nacional. Perdão, dos últimos 10 anos, mais do que a média nacional. Palmeiras cresceu mais do que a média nacional. E a outra exceção, que nos últimos 5 anos o município tenha crescido acima de 10% ao ano. Palmeiras cresceu acima de 10% ao ano, porque nós estamos crescendo muito. Então, com muito trabalho, com muita reivindicação, colocamos Palmeiras dentro do Minha Casa Minha Vida para fazer empreendimentos. Isso não foi fácil, mas conseguimos colocar. Bom, depois se fizer o governo federal, através do Ministério da Cidade, se fez uma pré-aprovação para casas dentro do Minha Casa Minha Vida, para o conjunto habitacional. Tinha feito uma pré-aprovação de 123 casas. Bom, depois o governo imediatamente, 3 meses depois, cerca de mais ou menos 3 meses depois, fez uma nova avaliação e tal, reduziu para diversas cidades do Brasil, reduziu Palmeiras para 50 casas. Mas 50 casas não vai resolver o problema de Palmeiras. Eu fiz um trabalho muito grande de convencimento, junto à Caixa Econômica Federal, na pessoa da superintendente, a Marise Fernandes, que tem apoiado muito esse trabalho na Caixa junto ao Estado de Goiás. Fomos na Caixa em Brasília, diretor de habitação, vice-presidente da área de habitação, nós conversamos e convencemos e mostramos para eles que nós precisávamos de mais casas. Mas faltava convencer o Ministério das Cidades. Fomos no Ministério das Cidades, convencemos eles e conseguimos, para a faixa 1, aumentar de 50 para 480 casas. E é importante, eu vou dizer depois o que é faixa 1 e o que é a faixa 2, porque são 800 casas, 480 na faixa 1 e 320 na faixa 2. Então nós conseguimos convencê-los a fazer toda essa documentação, a autorizar, aumentar toda essa quantidade de casas de 50 para 480. Uma grande conquista para Palmeiras. Mas precisava de quê? Fazer projetos, arrumar a área, aprovar o projeto, tanto de asfalto, tem que fazer o projeto da casa, o projeto de meio-fio, o projeto de energia, o projeto de água, o projeto de esgoto. Tudo isso tem que se fazer projeto e ser aprovado. Pegar a licença ambiental, né, pegar o atestado de viabilidade, né, técnico-operacional, da Saneago conseguimos, na CELG também conseguimos. Isso demanda um tempo por causa da burocracia. Mas conseguimos, assinamos no final do ano passado um convênio com a Caixa Econômica Federal. Foi uma grande conquista para essas casas. Então, eu estou contando essa história aqui para você, ouvinte, para você entender que não é fácil conseguir. Nós estamos lutando muito para quê? Para que venha mais casas. E se Deus quiser, nós não vamos parar nessas 800 casas. Nós vamos fazer muito mais casas aqui para Palmeiras. Bom, então, hoje nós estamos aqui preparando o quê? Explicando para a população como que vai funcionar. Nós temos uma equipe de habitação na prefeitura hoje, né? Nosso chefe de gabinete, o Saulo Simão, ele está atuando diretamente junto com a Roberta Regiane, que vai, nosso coordenador de habitação, junto toda uma equipe. Nós
contratamos aí 30 pessoas para trabalhar somente nas inscrições das casas. Nós vamos estar falando sobre as casas, sobre as inscrições, mas essas casas, é importante dizer, como eu disse, tem dois tipos de casa, faixa 1 e faixa 2. As casas do faixa 1 é para quem tem uma renda menor. Consequentemente, a prestação é um pouco menor. É bem menor, diga-se de passagem. Essas casas estão, dizer, ela é do governo federal, uma parceria com o governo do estado e com a prefeitura de Palmeiras. Elas vêm através da Caixa Econômica Federal, né? Através da Caixa Econômica Federal, para o recurso vem, a Caixa contrata uma empresa para construir essas casas. É importante dizer, quem vai construir as casas é a Caixa Econômica Federal e ela conseguiu construir contratou uma consultora para fazer a construção dessas casas. Então, não é a prefeitura que vai construir. O trabalho da prefeitura é fazer parceria com a Caixa, ajudar na construção e fazer as inscrições, selecionar essas pessoas. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de casa, né? Como eu disse, são dois tipos de casas. Uma casa do faixa 1, casa do faixa 1 é para quem ganha até R$ 1.400. Renda familiar, é importante dizer. Se numa casa tem duas pessoas que têm renda, tem que somar a renda dessas duas pessoas. E casas até R$ 1.400, nós vamos enquadrar essas casas, enquadrar essas pessoas que ganham até R$ 1.400 na faixa 1. E quanto o valor da prestação dessas casas? Quanto que é? Para essa faixa 1, para quem ganha renda familiar até R$ 1.400, a prestação vai ser de 5% a 10% da renda familiar. Ok? Então, eu creio que vai ser de 50 a 120 reais, dependendo da renda da pessoa. Quem tem renda de R$ 1.400 familiar, claro que vai pagar uma prestação maior de quem tem uma renda de 800, 600 reais, por exemplo. Então, é de acordo com a renda, de 5% a 10% da renda familiar. Então, essas casas vão ser na faixa de 44 metros quadrados, mais ou menos. O terreno tem 200 metros quadrados e a casa em torno de 44 metros quadrados. Todo o planejamento, para a pessoa que quiser fazer a expansão delas, pode fazer. Então, que tipo de casa que vai ser essa casa? Né? Cerca de 44 metros quadrados, né? Forro PVC, cerâmica emassada, vai ter cerâmica, né, no piso. Por fora, na pintura, vai ter textura. O azulejo vai ter até 1,5 metro de altura na cozinha. E no banheiro, o azulejo na parede do banheiro vai até 1,80 metro de altura. Vai ser uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E ela programada, projetada para, se a pessoa quiser expandir a casa, pode no decorrer do tempo. Então eu falei aqui sobre as casas da faixa 1, só recapitulando. Para quem tem renda familiar, até R$ 1.400, a casa do FAR na faixa 1, a prestação dela é de 5% a 10% da renda familiar. E como eu disse aqui, cerca de 44 metros quadrados, vão ter 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Também vai ter forro PVC, cerâmica emassada no piso, né? Pintura por fora vai ser textura, na cozinha o azulejo até 1,5 metro e no banheiro até 1,80 metro. Ok? Tem outro tipo de casa também, chamada faixa 2. Essa casa da faixa 2 é para quem tem renda familiar superior, ou seja, maior do que R$ 1.400. E qual que vai ser a prestação dessa casa? Ela tem subsídio. Tem um desconto do FGTS que o governo federal dá de até 9 mil. Nós conseguimos também com o governador Marconi Perillo um desconto também, um subsídio. O governo do estado vai entrar com R$ 5 mil para ajudar diminuir o valor dessa casa. Enfim, mas ela tem uma prestação um pouco maior porque o governo federal trabalha com essas duas faixas. Faixa 1, né, para quem ganha até esse valor que eu disse, até R$ 1.400, e acima de R$ 1.400 entra na faixa 2, que é uma casa com uma prestação maior, mas em compensação é uma casa também diferenciada, né? Essa prestação, quanto que vai ser a prestação da faixa 2, que é para quem ganha mais de que R$ 1.400? Vai variar de R$ 400 a R$ 450.
Se a gente for pensar, é mais cara que a outra? É claro que é. A outra tem um subsídio maior por parte do governo federal para quem ganha menor salário, menor renda familiar. Mas é uma casa diferenciada. Mesmo assim, ela tem um subsídio que vai aí de até 9 mil, conforme a renda da pessoa. Quanto menor a renda, maior o subsídio. E também, para quem o governo do estado vai dar um subsídio de 5 mil reais. É uma casa diferenciada. O terreno dela é cerca de, de 200 metros quadrados também. Só que é uma casa que vai ter cerca de 60 metros quadrados. Ela vai ter 2 quartos, sendo um desses quartos suíte. Sala, cozinha, banheiro, ala de serviço. Ela não é forro PVC, ela é de laje. Tem cerâmica no piso. Textura externa. Azulejo na cozinha, tem 1,5 m de altura. No banheiro, né, nas paredes do banheiro até 1,80 m, enfim, uma casa melhor, mais construída. E tem essa prestação que gira em torno de 400, 450 reais. Isso aproximadamente, não é uma questão fechada ainda, né? E também, se não levarmos em consideração o valor do aluguel aqui em Palmeiras, se paga o quê? Os aluguéis mais baratos de Palmeiras em torno de 400 reais, mas gira em torno de 600, um salário mínimo. Quer dizer, então a pessoa vai estar pagando esse valor, mas na casa dele, o bem da família, que ali a pessoa vai estar morando ali numa casa que é dela, que possui laje, que tem toda a infraestrutura no bairro, que é água, luz, asfalto, meio-fio, né? Fossa séptica consumidora, ou a consultora está estudando a possibilidade de fazer uma parceria com a Saneago, e nós estamos ajudando nesse ponto, de fazer também rede de esgoto, iluminação, enfim, vai ter toda a infraestrutura nessas casas. Para quem não sabe aonde que vão ser essas casas, elas estão ali na saída para a Cesarina, logo, quase que em frente à ABB, ali do lado direito, saindo para a Cesarina. Então, são 800 casas, 480 da faixa 1 para quem ganha até R$ 1.400 e 320 para quem ganha acima de R$ 320. Para quem ganha acima de R$ 1.400. Prestação da faixa 1, 5 a 10% da renda familiar, e prestação da faixa 2, que é para quem ganha acima de R$ 1.400, vai gerar em torno de 400, 450, ainda a confirmar. Tá certo, então o prefeito Alberani Marques falando agora sobre a construção de 800 casas num trabalho árduo aí da Prefeitura de Palmeiras em parceria com o Governo Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica Federal, com o Governo do Estado por meio da AGEAB. Então o prefeito esclareceu, este é um dos itens então. Quem pode se inscrever em relação à renda, pessoas que têm na faixa 1 até R$ 1.400 renda familiar, acima de R$ 1.400 para a faixa 2. Prefeito, os outros itens então, para quem pode se inscrever, quais as outras regras aí da Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa Minha Vida aí, para as pessoas, quem é que pode se inscrever? Bom, quem pode se inscrever são pessoas que não possuem casa no seu nome. Porque a gente às vezes fala assim, possui imóvel. Um lote é um imóvel, mas não tem problema se você tem lote e não tem casa. O que você não pode ter é casa no seu nome. Não pode ter casa no seu nome, que se você tiver, você não pode escrever. O programa assim exige. O programa é para quem não tem casa, né? Então, eu já possuí casa há algum tempo, meu nome. Está no seu nome? Não. Se tiver, você não pode escrever. Às vezes a pessoa vendeu e não transferiu, ela não pode escrever. Então, para a faixa 1, como você bem colocou, para quem tem renda até R$ 1.400. Para a faixa 2, para quem tem renda familiar superior a R$ 1.400. Então, os critérios são esses. Não possuir imóvel no seu nome, né? Tem alguns critérios que o governo federal, juntamente com a Caixa, exigem também. Quais são os principais critérios e prioridades para quem vai receber essas casas? É importante a gente falar isso. Quais são os critérios que nós vamos utilizar? Nós prometemos para a população de Palmeiras ser rigorosos na análise dessas casas. A gente ouve muito falando por aí, mas no Tempo Novo vai ser igualzinho fizeram no Tempo Novo. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. Porque no Tempo Novo, muita gente, não estou dizendo todos, mas muita gente que ganhou, às vezes não precisava, né? Aí as pessoas estão nos questionando, vai ser dessa maneira? Eu digo para vocês, não. O slogan da nossa gestão é administração com seriedade. Então nós vamos ser muito criteriosos. É claro, mas todo mundo que precisa vai receber esse benefício? Também, infelizmente, não. Nós sabemos que em Palmeiras hoje, bem mais do que 800 pessoas vão precisar de casas.
Mas nós conseguimos nesse primeiro momento 800. Nós vamos conseguir outras. Então, para sermos bastante justos, nós vamos ser criteriosos nas análises. Então, tem alguns critérios que são definidos além dessa questão da renda e não tem imóvel no nome dela. Critério nacional definido pelo governo federal e pela Caixa. Famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas em área de riscos. Pessoas que às vezes moram na beira de um córrego, ali sujeita a sofrer um enchente, moram em algum morro, não é o caso de Palmeiras que nós não temos, né? Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. Essas terão prioridades também. A mulher que é a dona da casa, ela é mãe, que é a dona, que é responsável pela sua casa, ela vai ter prioridade. E famílias que façam parte de pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Essas pessoas também terão prioridades. E o município também criou, né, alguns critérios. Quais os critérios? Que tenha no mínimo 1 ano de residência aqui em Palmeiras de Goiás. Comprovadamente. Nós vamos fazer inscrição, nós vamos pedir algum tipo de documento que comprova e também vamos estar visitando as pessoas para ver se elas estão morando naquele lugar, ver aquela realidade que ela colocou no ato da inscrição. Outro critério municipal que também nós colocamos: famílias que possuem o maior número de habitantes na mesma residência. Ou seja, se uma casa tem 2 pessoas e na outra tem 5, é um dos critérios, não é só esse critério. Porque tem um critério renda. Um menor a renda, maior necessidade de pessoas, mais necessidade ela vai ter também. Então, são esses os critérios. Quem poderá se inscrever e os critérios definidos para a seleção. Prometemos ser justos, para não acontecer injustiça, como nós sabemos que já aconteceu no passado aqui em Palmeiras de Goiás. Prefeito Alberani Marques, quando e onde as pessoas podem fazer a inscrição para essas casas? Nós vamos estar no primeiro momento divulgando, né, a relação de documentos. Que as pessoas possam ir fazer a inscrição de posse dos documentos. Chega lá, ela fica lá na fila, depois chegou lá e falou assim: eu preciso desse documento censado. Eu não trouxe. Então eu vou ter que voltar para casa e pegar outra fila? Então, para evitar isso, nós vamos estar no primeiro momento, né, que é a partir desses próximos dias agora, divulgando a relação de documentos, né? Na segunda-feira agora, nós vamos estar começando a divulgar a relação de documentos. E onde eu vou pegar essa relação de documentos? Uma pergunta, né? Então, nós vamos estar em vários locais aqui em Palmeiras. Você vai poder pegar a relação de documentos e arrumar esses documentos e depois fazer a inscrição. Eu arrumei e ficou faltando 1, 2 documentos. Não vamos fazer inscrição com o documento faltando, porque depois você vai ficar prejudicado. Então, você vai pegar a relação de documentos, arruma todos, porque se faltar um documento, a gente não vai fazer as inscrições. E onde nós vamos estar entregando a partir de segunda? De segunda a sexta, nós vamos estar fazendo a entrega dessa relação de documentos. Você vai poder pegar na escola na escola municipal, lá no Polo Integração, na escola Itamar Perilo, na escola Orestino, no Posto Saúde da Goianinha, no Posto Saúde Vitor Filho, no Posto Saúde Tereza Mendes, no CRAS, na Semazan, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e Atenção à Mulher, na creche Valéria Perilo, na creche Canda de Araújo, nas casas lotéricas, enfim, todos esses locais você vai poder pegar a relação. Você vai tendo a relação. Essa primeira semana que vem, a partir de segunda, nós vamos estar entregando para as pessoas essa relação de documentos. Eu trabalho no Minerva, no PIF-PAF, na Goemil e mais não sei onde. Nós vamos estar entregando no Minerva, na PIF-PAF, na Goemil, também a relação desses documentos, para que você não precise sair do seu emprego e vai ir até a prefeitura buscar essa relação de documentos. Então nós vamos estar fazendo a distribuição dessa relação de documentos para você, que você possa arrumá-los com antecedência, para que a partir do dia 23 de abril até 23 de maio, nós vamos estar fazendo as inscrições. Eu vou repetir. As inscrições vão ser realizadas do dia 23 de abril a 23 de maio. Onde? O local das inscrições? No auditório municipal, auditório da prefeitura, ali na Rua Americano Brasil, número 149. O horário de atendimento vai ser do quê? Das 8 às 17, sem intervalo para o almoço. Então, nesse período, você vai poder estar fazendo a sua inscrição. Não precisa de uma observação importante. Não precisa de correria. As casas não vão ser distribuídas por ordem de inscrição. Nós já acabamos de falar quais são os critérios. É para quem precisa mais. Se eu fui o primeiro ou o último a fazer a inscrição, tanto faz. Se você enquadrar, é a necessidade disso.
vai ser essa pessoa enquadra. E aqui, dentro daqueles que enquadrar, eu tive 1000 pessoas que enquadraram, que precisam mais do que os outros. Porque todo mundo precisa. Mas tivemos 1000 que precisam mais do que os outros. Desses, nós vamos selecionar 480 da faixa 1 e 320 da faixa 2. Ah, ficou faltando gente para receber, para ter casa? Nós vamos correr atrás de mais casas para atender todo mundo. Então, vou repetir. Próxima semana, de segunda a sexta, nesses locais todos que eu falei, nos postos de saúde, nas escolas, na Semazan, nas creches, nas casas lotéricas, nas escolas do município, importante falar. Você pode retirar a relação de documentos para você fazer essa inscrição. As inscrições, vou repetir, de 23 de abril a 23 de maio. Nós vamos entregar um serviço através de senha, agendado. Nós vamos atender, suponhamos, 150 pessoas de manhã e 150 à tarde. Nós vamos ter 30 dias para fazer as inscrições. Não precisa correr, não precisa madrugar, fazer fila. Você vai, eu passei lá na prefeitura, que pega uma senha para mim ser atendido daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, semana que vem. De acordo com o que a pessoa quiser, ela vai poder pegar a senha para isso. Ela faz a senha. Eu vou ser atendido, vou lá, peguei uma senha, quero ser atendido hoje? Não, de hoje já está completo o atendimento. Nós vamos distribuir, um exemplo, 300 senhas para atender por dia. Já completou 300? Você vai receber uma senha para amanhã, para depois da manhã, de modo que você não precise madrugar, correr, ter aquele tumulto todo. Nós vamos fazer de acordo com a distribuição das senhas. As senhas só vão ser distribuídas após o dia 23. E não precisa ter correria, são 30 dias de inscrições. E repito, não é por ordem de inscrição que vai ser distribuída as casas. Vai ser por critério que nós já mencionamos. Aquelas pessoas que mais necessitam das casas. Então, nós vamos estar fazendo toda essa distribuição da relação de documentos, para que você nós vamos ter 30 pessoas atendendo na prefeitura, para atender bem a todo mundo. Então, repito, não precisa ter afobação, correria, porque você vai ser atendido sim, e bem atendido por sinal. Tá certo, então, entrevistando hoje aqui no programa Encontro de Amigos, do amigo Luiz Fernandes, na Rádio Palmeiras FM, o prefeito Alberani Marques, falando sobre a inscrição para as casas. Prefeito, nosso tempo já está acabando, mas vamos aqui responder rapidinho as perguntas dos ouvintes, né? As pessoas que ligaram estão com dúvidas. O Dalmir, do setor Bariloche, pergunta: quantos anos para quitar a prestação da casa? 10 anos ou 20 anos? São 120 meses. Até 120 meses. Ou seja, 10 anos para se fazer a quitação dessas casas aí do FAR, que é da faixa 1. Da faixa 2 é um tempo maior, você escolhe. Um grande abraço aí, Dalmir. Ana Paula, do setor Martinho, ela tem casa no nome dela e o esposo não. Ele pode fazer a inscrição? Ana Paula, infelizmente as regras que são definidas pelo governo federal, pela Caixa Federal, né, o casal não pode ter casa no nome dele. Você é casada, seu esposo tem, você não tem, ou vice-versa. Infelizmente o programa não permite isso, porque é uma exigência do programa definido pelo governo federal. Porque são casados, então, tanto é que na hora de apurar a renda, de somar a renda, pega a renda do casal. Tá certo. A Francisca da Fazenda Sonho, da Santo Antônio, pergunta, então, o senhor já respondeu. Quem já tem casa pode fazer a inscrição? Não. Essas casas são para quem não tem casa. A Jéssica, do setor Martinho, aqui do setor Martinho, quem não tem renda, pode fazer a inscrição? Sim, pode sim. Você não é necessário ter renda comprovada. A Caixa Federal tem meio de apurar a renda chamada renda caracterizada. E na hora da inscrição você tem um formulário lá que você vai preencher com relação, na relação de documentos. Vai ter lá, dentro cópia da identidade, muitas vocês vão ver, relação de identidade, CPF, comprovando endereço, renda. Aí eu não tenho renda comprovada, não tem problema. Na hora da inscrição você vai preencher um formulário lá falando da sua renda e a Caixa tem uma maneira de apurar isso, tá? Então não é obrigatório ter renda comprovada. Antônia, da Fazenda Campo Redondo, um casal que mora na fazenda e não tem casa no nome, mas ganha acima da renda da faixa 1, pode fazer para a faixa 1? Não, para a faixa 1 não, pode fazer para a faixa 2. Se a renda ultrapassou a faixa 1, ela tem que fazer, pode fazer inscrição, mas na faixa 2. A Rosimeire, do setor São José, quem não tem carteira assinada, pode fazer a inscrição das casas?
Sim, pode sim, Rosimeire, tá? Pode fazer inscrição sim, porque, como eu acabei de falar, não é só para quem tem renda comprovada. É para quem tem renda, você pode caracterizar. Um dos critérios, vou dizer que um dos critérios que a Caixa utiliza é qual? Se você, por exemplo, tem uma conta lá na Caixa Federal, e todo mês você tem uma renda informal, e todo mês você vai lá e deposita, um exemplo, R$700, depositou, usou, gastou, mês que vem, no próximo mês você fez a mesma coisa, depositou ali em torno de R$700, terceiro mês da mesma forma, a Caixa vai entender que você tem uma renda informal de R$700. E isso sim, Rosimeire, pode sim ter essas inscrições, fazer essa inscrição, não é necessário ter renda comprovada. Tá certo. Agora, é importante também esclarecer, ouvintes, que se você ainda tiver alguma dúvida, pode procurar na semana que vem a Prefeitura, tem um departamento de habitação, onde você pode tirar as suas dúvidas também, caso não tenham sido respondidas aqui. O importante é dizer e reafirmar que na semana que vem você tem uma semana de segunda a sexta para buscar a relação de documentos nesses locais que o prefeito citou. Eu vou repetir: nas escolas municipais, nas casas lotéricas, nos CIMEIs, que são as creches, na sede da assistência social, que é a Semazan, na unidade do CRAS também, no setor Martinho, e nas unidades de saúde, Goianinha, Vitor Filho e Tereza Mendes. Pegue essa relação de documentos, observe e vá organize, porque a partir do dia 23, então o prefeito disse que é 23 de abril, 23 de maio, 30 dias de inscrição. Então, esse critério que a prefeitura adotou aí é para facilitar a sua vida, para que você chegue lá na fila de inscrição já com toda a documentação pronta, né, prefeito? Exatamente, para não ter que chegar lá, pegou a fila, tá faltando documento, não vai fazer inscrição, tem que voltar e pegar. Então, é importante você pegar, arrumar toda a documentação, tirar uma cópia dessa documentação e levar o original junto. É importante isso. Você tem lá a relação de documentos, você tira todos aqueles documentos, tira cópia daquilo, mas leva o original junto para o funcionário que vai fazer a sua inscrição, que vai preencher a ficha. A ficha de inscrição ela é um pouco extensa, tem dados, porque tem muitos dados que você tem, que vai ser preenchido na hora. O funcionário vai te perguntar, você vai respondendo, ele vai escrevendo ali, no final você assina para confirmar aqueles dados, mas as inscrições elas vão ser feitas, preenchidas, porque muitos dados, a ficha contém muitas perguntas. Para quê? Para a gente ser o mais justo possível, beneficiar mais aquelas famílias que precisam. Duas perguntas finais aqui, prefeito. O José Moraes, setor aeroporto: sou aposentado, posso fazer a inscrição? Pode sim, seu Zé Moraes. Um grande abraço para o senhor. Pode fazer inscrição sim, pode fazer inscrição, porque a casa é para quem precisa de casa, meu amigo. A Patrícia do Tempo Novo: qual vai ficar pronta primeiro, a casa da faixa 1 ou da faixa 2? Nesse primeiro momento, Patrícia, nós começamos a Caixa, através da empresa que a Caixa contratou para fazer as casas, elas já abriram as ruas, está fazendo a patamarização. O que é patamarização, né? Eu também perguntar, o que é isso? A casa, onde vai ser construída a casa, fica mais alto que a rua. Então já está nessa fase final de fazer a patamarização, que a água da chuva tem que escorrer para a rua, que vai para a galeria fluvial, que vai para o córrego. Então, se for o contrário, se a casa for construída em um local mais baixo que a rua, a água da rua é para dentro da casa. Então, a patamarização é para a casa ficar mais alta do que a rua. Então, está nesse momento. As casas da faixa 1 vão ser iniciadas primeiro, mas não quer dizer que vai ficar pronta primeiro, porque são 480 da faixa 1 e 320 da faixa 2. Então, eu acredito que no frigir dos ovos ali vai ser tudo pronto quase ao mesmo tempo. Uma observação muito importante aqui, que também nós definimos como critério, é como 3% dessas casas, da faixa 1 principalmente, ou também da faixa 2, serão destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência física. Então, é prestigiar, valorizar essas pessoas, respeitando elas, destinando parte dessas casas para quem tem um tipo de deficiência física. Tá certo, então entrevistamos o prefeito Alberani Marques aqui na Rádio Palmeiras FM. Nosso tempo já está nos últimos minutinhos, mas o secretário de Infraestrutura Rural, como nós citamos aqui a parte rural das estradas, ele me encaminhou aqui para a rádio neste momento um relatório dos serviços feitos pela sua secretaria. Nós vamos abrir espaço também, é uma questão até de transparência, né? Ele afirmando aqui que foram feitos serviços de emergência na estrada vicinal Palmeiras, na região do Leilão ali, na questão para Indiara,
na Fazenda 10 Aninita, na Fazenda do Melanias, na região Borá, ali para Cesarina, na Fazenda da Vargem Vermelha, Fazenda São Domingos, ali Mata da Peroba, na Fazenda na região do Senhor Euripos, na Ponte Nova, na região do